Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse curso introdutório sobre bibliometria. Bem, se você trabalha com pesquisa acadêmica, se você faz mestrado ou se você faz doutorado, ou também se você simplesmente gosta de entender, de compreender como o conhecimento científico, tem se organizado, esse curso, foi pensado para você, exatamente para você. Ao longo das nossas aulas, nós vamos explorar o universo da bibliometria, o que ela é, para que ela serve, quais são os seus conceitos fundamentais, seus conceitos-chave, e como ela pode ser aplicada, para compreender o desenvolvimento das áreas, do conhecimento. E nessa primeira aula, o nosso objetivo é bem simples, é entender o que a bibliometria o que é a bibliometria e por que ela é importante. E nesse sentido, nós vamos começar, com uma pergunta muito básica, mas uma pergunta extremamente relevante. E a pergunta é exatamente essa: como como nós podemos entender o crescimento da ciência, o desenvolvimento da ciência, ou o que alguns chamam de a evolução da ciência? Praticamente todos os dias, e de fato todos os dias, milhares de artigos científicos são publicados, milhares de estudos são publicados, em revistas acadêmicas de todo o mundo. E se a gente considerar a China, então, o número é bem maior. Novas, teorias, então, surgem aí nesse cenário, novas metodologias que são propostas e também, claro, novas descobertas são feitas. Mas, diante dessa enorme quantidade de informação, surge então, um grande desafio. Como, por exemplo, a gente pode saber quais são os autores mais influentes de uma determinada área, quais temas estão de fato crescendo nessas áreas, quais ideias estão conectadas entre si, as redes de ideias, e também quais países e quais instituições produzem, mais conhecimento. O que significa, né, como mapear a ciência. Todas essas perguntas se resumem a isso: como mapear a ciência? E é exatamente nesse ponto que entra a bibliometria. E a pergunta que fica aqui agora é: o que é, né, tal? Do que se trata a bibliometria? Nada mais é do que um campo de estudo que utiliza-se de métodos quantitativos para analisar a produção científica. E de forma simplificada, nós poderíamos dizer, por exemplo, que a bibliometria estuda os padrões da literatura científica. Ela analisa coisas como o número de publicações, ah, o número de citações, relações entre autores, conexões entre artigos e também a evolução, dos temas de pesquisa, de determinados temas de pesquisa. E se nós formos pensar na ciência como um grande território, ou um território do conhecimento, a bibliometria funcionaria então, como uma espécie de cartografia científica. Ela então, a partir disso, nos ajudaria e nos ajuda a desenhar mapas que mostram exatamente como as ideias
estão distribuídas, como elas se cone como elas se conectam e como elas evoluem ao longo do tempo. E aqui, essa metáfora é bastante útil, a metáfora da cartografia do mapa. Ah, assim como um mapa geográfico, que mostra as montanhas, mostra, os rios, mostra as cidades, então um mapa bibliométrico mostra autores, conceitos e relações intelectuais. Claro, pode mostrar muitas outras coisas, mas principalmente essas questões que eu mencionei. E outro ponto fundamental aqui é nós, entendermos a origem da bibliometria, porque ela começou, a ser desenvolvida no século XX, e especialmente com o crescimento, das bases de dados científicas. Um dos pesquisadores, frequentemente associados à consolidação desse campo da bibliometria é Eugene Garfield, que nada mais foi do que o criador do Science Citation Index, que é uma das principais ou uma das primeiras, grandes bases de dados de citações científicas. E Garfield percebeu algo muito interessante. Quando quando um artigo cita outro artigo, ele ele acaba criando uma relação intelectual. E sob essa perspectiva, então, a citação é mais do que uma simples referência. Ela representa um diálogo entre pesquisas. E quando um pesquisador cita outro, portanto, ele está reconhecendo uma contribuição anterior. Ele está concordando com ela, ele está discutindo ela, ou até mesmo, criticando aquela posição anterior, de um outro artigo, de um outro autor. Essas citações, então, quando são analisadas em grande escala, elas formam, as redes de conhecimento, o que é chamado de redes de conhecimento. E é exatamente isso, justamente isso que a bibliometria analisa. A ciência como uma rede, é vista, a ciência perante a bibliometria é vista como uma grande rede. Então imagina a literatura científica como uma grande rede. E nessa rede, os artigos são os nós e as citações, são as conexões entre esses nós. E, claro, alguns artigos têm poucas conexões e outros vão ter muitas conexões. Alguns, do mesmo modo, né, alguns autores são citados, ocasionalmente e outros acabam se tornando centrais em um determinado campo de pesquisa. A bibliometria, nesse sentido, então, nos permite observar essas estruturas. Ela nos permite responder perguntas do tipo: quais quais trabalhos são mais influentes, por exemplo? Quais autores formam as comunidades de pesquisa? E quais temas estão emergindo em determinada área? Isso tudo configura uma abordagem, eh, especialmente útil na atualidade, porque nós estamos vivendo, isso é evidente, nós estamos vivendo em uma época de explosão de informação científica, em que países que antes, eh, estavam na periferia da produção científica, hoje estão aí na vanguarda. Mais uma vez a China, por exemplo.
E, de acordo com estimativas recentes, milhões milhões de artigos científicos são publicados todos os anos. E claro, diante de um cenário como esse, nenhum pesquisador consegue ler tudo isso. Aí que entra a bibliometria, porque ela vai nos ajudar a enxergar os padrões dentro desse grande oceano de publicações que todo ano, eh circulam por aí. E também, aqui é importante nós diferenciarmos a bibliometria, da cientometria e da infometria, que são conceitos que andam juntos. E antes de nós avançarmos aqui, na nossa abordagem, é importante esclarecer esse ponto, porque a bibliometria, ela faz parte de um grupo maior de campos de estudo relacionados à análise da informação. E entre eles, né, tem a própria bibliometria, que analisa quantitativamente a literatura científica, especialmente relacionada a artigos e livros. Já a cientometria estuda o desenvolvimento da ciência como um sistema social e institucional. A infometria, por sua vez, analisa os fluxos de informação, de forma mais ampla, incluindo, ambientes digitais. O que na prática acontece é que essas áreas, muitas vezes, elas se sobrepõem. Mas aqui no nosso curso, o nosso foco será principalmente a bibliometria aplicada à literatura científica. Então isso tem que ficar bastante claro. E por quê? Por que a bibliometria é importante? E a resposta é: devido às suas várias aplicações. Primeiramente, a gente poderia citar aqui que ela auxilia, ela nos ajuda a compreender a estrutura de uma área do conhecimento. Quando nós analisamos, tipo, milhares de artigos ao mesmo tempo, nós conseguimos identificar, por exemplo, temas centrais, as escolas de pensamento, comunidades de pesquisa, entre outras coisas. E, em segundo lugar, a bibliometria ajuda a identificar as tendências científicas. Daí, nesse sentido, nós temos, por exemplo, quais temas estão crescendo, quais temas estão diminuindo, quais são as novas áreas que estão surgindo. E também em terceiro ponto, ela permite a bibliometria nos permite analisar o impacto científico. Tendo em vista que muitas instituições utilizam-se de indicadores bibliométricos para avaliar os seus pesquisadores, para avaliar programas de pós-graduação, para avaliar as universidades, as revistas científicas. E para tudo isso, são utilizadas, algumas métricas, sobre as quais a gente vai falar nas próximas aulas. Mas nós poderíamos citar, por exemplo, número de citações, o índice H, fator de impacto, que são todas métricas que são, frequentemente utilizadas, nas avaliações acadêmicas, de várias naturezas, claro. Mas aqui é muito importante, dizer algo, né, que algo fique bem claro. Os indicadores bibliométricos, eles precisam ser interpretados com cuidado, com cautela. Eles sim são ferramentas úteis, mas eles não substituem e nem almejam substituir a análise qualitativa, do conhecimento científico, que ela é
é feita pelos próprios pesquisadores, por entidades humanas. E claro, nós voltaremos a essa questão, a essa problemática, nas próximas aulas. Bom, a bibliometria na prática. Hoje hoje a bibliometria é e tem sido, né, amplamente utilizada em diversas áreas. Eh, eu posso citar, por exemplo, análise de redes de coautoria, análise de citações, análise de palavras-chave, mapeamento temático e a identificação, né, na identificação de clusters de pesquisa. E para isso tudo nós temos ferramentas, tecnologias como, por exemplo, o VoltsViewer, que eu utilizo em vários estudos, em artigos, em capítulos de livros do nosso grupo de pesquisa, que é o grupo aqui do nosso canal do YouTube. Tem o site Space, temos Bibliometrics e temos Gephi, por exemplo. Tem vários outros, mas esses são os principais. E cada qual tem suas funcionalidades, tem, as suas dificuldades de utilização e outros suas facilidades, né. Outros são mais intuitivos, outros menos intuitivos. Mas todos eles, permitem a criação de visualizações da estrutura da ciência. É isso que essas ferramentas fazem. E essas visualizações, elas nos mostram redes complexas, das relações entre os autores, das relações entre os artigos e das relações entre os conceitos. E, em vez da gente olhar apenas para os números, nós, a partir da bibliometria e dessas análises, nós passamos a observar os padrões estruturais do conhecimento. E um exemplo simples é, se imaginarmos, ah, que queremos, por exemplo, que queremos entender o campo da inteligência artificial aplicada à medicina. Imaginemos esse cenário, né. Uma abordagem tradicional seria o pesquisador, ler dezenas ou centenas de artigos, claro, mas a abordagem bibliométrica permite algo diferente. Nós podemos, por exemplo, em primeiro lugar, coletar milhares de artigos nas bases de dados científicas disponíveis por aí, analisar as suas citações, num terceiro momento, identificar os autores mais influentes e depois descobrir, né, os principais temas de pesquisa. E o resultado disso, desse passo a passo, é um mapa intelectual desse campo, que seria, né, a inteligência artificial e a medicina, essa intersecção. Esse mapa, então, nos mostra como essa área se organiza. Ele ele revela quais ideias são centrais, quais grupos de pesquisa estão conectados e quais temas estão emergindo naquele dado momento. E também algo muito importante, de nós falarmos é sobre bibliometria e revisão da literatura. Porque outra aplicação muito importante da bibliometria é exatamente no contexto, de revisão de literatura, que é algo que todos nós pesquisadores fazemos e temos que fazer, somos obrigados a fazer em vários momentos. E tradicionalmente, revisões desse tipo, dependem, da leitura de diversos textos e uma leitura aprofundada, sistemática. A bibliometria complementa esse processo. Porque ela nos oferece uma visão panorâmica da área. Ela permite, por exemplo, a identificação rápida dos artigos mais citados, dos autores mais influentes, dos conceitos mais recorrentes e também das relações entre os temas. E é aí, na minha opinião, exatamente por isso que a bibliometria tem sido cada vez mais utilizada nessas revisões sistemáticas, tenho visto muito ela sendo utilizada em revisões de escopo, em
estudos do estado da arte, estudo, inclusive que eu já fiz, eu fiz na minha monografia, análises de tendências científicas. Então, a bibliometria é cada vez mais utilizada para esses fins. Bom, é isso. Os principais conceitos, são esses. Nós vamos trabalhar com eles mais detalhadamente, e o que veremos nas próximas aulas desse curso, que foi organizado, para que vocês, que estão nos assistindo, compreenda, progressivamente os principais conceitos da bibliometria. Então, nas próximas aulas, nós vamos explorar, por exemplo, os temas dos indicadores bibliométricos, as análises de citações, as redes de coautoria, acoplamento bibliográfico, que é algo que eu faço também em vários estudos, cocitação, análise de palavra-chave, que é algo muito interessante também, visualização de redes científicas e, claro, também veremos exemplos práticos de como aplicar essas técnicas bibliométricas em pesquisas acadêmicas. É isso que nós faremos nas próximas aulas. E para concluir essa nossa aula, vamos resumir então aqui agora as principais, né, ideias colocadas aqui. Primeiro, a bibliometria então pode ser vista como um campo que utiliza-se de métodos quantitativos, para analisar a literatura científica. E, a partir disso, então, ela nos permite observar os padrões que seriam impossíveis, de percebermos se nós apenas, lêssemos os artigos individualmente. E a partir da bibliometria, nós conseguimos então mapear áreas de pesquisa, identificar autores influentes, analisar redes de conhecimento e também compreender a evolução de temas científicos, como nós já dissemos. E, colocando em outras palavras, a bibliometria nos oferece as ferramentas, para entendermos como o conhecimento científico se organiza ou tem se organizado e se desenvolve ou tem se desenvolvido. E claro, em um mundo onde a produção científica cresce tão vertiginosamente como na atualidade, essa capacidade acaba se tornando cada vez mais importante. E na próxima aula, então, nós vamos aprofundar um desses elementos, mais fundamentais da bibliometria, que são as citações científicas e o que elas revelam sobre a estrutura da ciência. É isso então. É isso que nós faremos nas próximas aulas. Muito obrigado por acompanharem essa nossa aula introdutória e nos vemos então, no próximo episódio. Muito obrigado, até a próxima.